avaliação ela tem uma função muito importante. Ela deveria contribuir para que os resultados do conteúdo do trabalho do professor, junto, por exemplo, aos alunos, pudesse dizer efetivamente do conteúdo da aprendizagem. Ou seja, eu trabalhei um determinado conteúdo, eu planejei esse conteúdo, trabalhei uma metodologia e aí eu tenho que me perguntar, os meus alunos aprenderam? Eles conseguiram efetivamente reter aquele conteúdo? Do ponto de vista dessa circunstância, esse conteúdo ele foi, vamos dizer assim, bem trabalhado, bem ministrado, a carga horária trabalhada, a organização, a metodologia, os conteúdos do ponto de vista de materiais que eu usei, ou o elemento didático que eu trabalhei, enfim. Então, esse retorno o professor deveria ter também no conteúdo da aprendizagem dos alunos. E efetivamente demarcar. Os alunos aprenderam? Então, ao invés dele usar apenas um instrumento, por exemplo, a prova, ele pode usar uma variedade de instrumentos. Não precisa necessariamente ser a prova. A prova pode ser um dos instrumentos, do qual ele vai fazer uso para checar efetivamente se deu ali a aprendizagem dos alunos. Portanto, o que nós estamos hoje trabalhando no âmbito da aprendizagem é uma circunstância muito delicada, tendo em vista que hoje nós temos a avaliação da aprendizagem marcada pelo modelo da meritocracia. O que é o modelo da meritocracia? É o resultado da nota. Então, a avaliação ela fica numa determinada circunstância mapeada pela medida. A medida é a nota. Então, esse modelo meritocrático de avaliar, ele é muito ruim. Por quê? Porque ele vai premiar. Ora, mas à medida que ele premia, ele também pune. E a avaliação ela não se presta efetivamente, inclusive a avaliação da aprendizagem, nem para premiar, nem para punir o aluno. A avaliação deveria ser, efetivamente, para verificar a qualidade da aprendizagem. Os alunos aprenderam o quê? E daquilo que foi planejado, efetivamente o que faltou. Faltou por quê? A avaliação responde essas questões ou coloca essas questões, vamos dizer, a limpo para o professor. Quando eu falo isso, eu falo de um grupo de alunos. E eu nunca tenho a efetividade disso no grupo de alunos. Eu tenho um grupo desses alunos que podem se sair muito bem, pode ser até a maioria, mas eu sempre terei alunos que não estarão tão bem no processo amplo, vamos dizer assim, da aquisição das aprendizagens. Por isso que a avaliação é verificar a qualidade das aprendizagens, porque para alguns aquele conteúdo pode não ter sido relevante e aquele aluno necessariamente não tenha feito nenhum esforço para efetivar-se aquela aprendizagem. Por outro lado, outros alunos fizeram muito. E aí é onde a gente vê, esses alunos que fizeram muito é porque eles tinham menos daquilo que efetivamente os dava a possibilidade de êxito e de sucesso do âmbito da aprendizagem, daquilo que estava sendo ensinado. Então eu diria, para esses talvez, que fizeram muito e conseguiram pouco, a escala fosse outra. Ou seja, por eles terem pouco e ter conseguido muito, mereceriam uma pontuação melhor. E daqueles que fizeram menos, porque já tinha determinadas, vamos dizer, possibilidades efetivadas para consolidar o conteúdo da aprendizagem, fizeram menos esforço, tá? E eu diria, aquele conteúdo não trouxe grandes esforços para constituir algo determinante da aprendizagem. Por que valeria a esses uma nota boa e aqueles que fizeram muito e conseguiram, eu diria assim, pouco, mas fizeram um esforço imenso, foram ao limite das suas possibilidades de aprendizagem, não foi dada a boa nota. Então, vê, quer dizer, daí a complexidade da aprendizagem, né? E aí a aprendizagem do âmbito da atividade humana requer uma dimensão que chama-se avaliação para a gente checar se efetivamente aquilo que foi feito foi efetivado. Então a gente sempre diz, avaliação sempre injusta, não é? Esse é um risco de avaliar, porque sempre nós estamos incorrendo no limite, o limite que é a possibilidade de acertar ou não com cada aluno individualmente. O teste pode ser um instrumento, a prova é um instrumento, a possibilidade de trabalhos, a pesquisa, trabalho em grupo, porque a prova é sempre individual, o teste é sempre individual, então tinha que ter também instrumentos para avaliar o aluno que trabalha em equipe, trabalha em grupo, se relaciona com outros, né? Que o mundo pede cada vez mais a dimensão da gente trabalhar a solidariedade. E a escola ela passa a ser um locus fundamental para que as crianças, não é, em formação, no futuro como adultas, possam saber trabalhar em equipe, trabalhar em grupo e respeitar o outro. É a dimensão da solidariedade. Então, é preciso que nós, que possamos trabalhar isso na escola com os nossos alunos, possamos ter a consciência de que não devemos realizar só atividades individuais. E, no caso, a avaliação individual. A gente vai fazer atividade em grupo e também faz atividade
de avaliação em grupo, né? Para checar se efetivamente o âmbito daquelas outras habilidades, que não é só a aquisição do conteúdo, também se deram no desempenho daquela tarefa que requer outras, vamos dizer, competências que dizem respeito às trocas, ou intercâmbio, a abertura para o outro, não é? A sinergia de estar aberto e poder ser resiliente na dimensão de poder trocar com o outro, não é? Daquele que tem e eu não tenho, e a gente poder também dividir a humildade. Então aí tem valores, não é? Tem outras possibilidades que dizem respeito à representação do humano naquilo que é o ser, e que falta muito à escola hoje, né? Nós temos que rever isso numa sociedade cada vez mais violenta, né? Numa dimensão em que a gente tem que resgatar essa possibilidade da nossa solidariedade humana, não é? Porque do ponto de vista que nós temos hoje, o individualismo cada vez maior, cercado agora pela violência, as circunstâncias, vamos dizer, da pouca cooperação e muita competitividade, meu Deus, o que será essa sociedade para o futuro e que crianças serão essas do ponto de vista de cidadãos do amanhã, não é? Eu acredito que se a gente consegue ter uma outra possibilidade de desenvolver a avaliação com os professores, para que os professores possam ter uma outra compreensão da avaliação, que a avaliação não seja só meritocrática, marcada pela aplicação de um único instrumento, que é a prova, não é? Quer dizer, há possibilidades de usos diferentes, inclusive dos resultados da avaliação, e o professor possa trabalhar isso no seu planejamento, a escola vai ter que se rever nessa caminhada, não é? E aí veja, quer dizer, aquela escola da competição, a gente muda para uma escola da cooperação, não é? Da solidariedade, do abrir-se para o outro, do intercâmbio, da troca, e a valorização disso, a possibilidade de uma outra cidadania. Então, lógico, se esse aluno tem uma caminhada numa outra perspectiva, em que o ensino, a escola e a concepção de educação, que, vamos dizer, o forjou, não é? Trouxe uma dimensão mais ampla do ponto de vista do humano e mais solidária, com certeza na universidade ou em outros graus de ensino ou em outras instituições, quando esse aluno tiver mais amadurecido, né, do ponto de vista da sua circunstância até de idade, eu diria, isso vai nos levar a possibilidades outras, que a gente não vai efetivamente, eu diria assim, dizer que é isso ou aquilo, não é? Porém, eu diria, lógico, na universidade esse aluno vai estar mais aberto à pesquisa, não é? Esse aluno não vai estar estudando para responder prova, esse aluno vai estar estudando para pensar coisas da vida que nós estamos enfrentando, não é? Vai pensar a possibilidade de transformar o seu mundo. Quer dizer, a lógica de uma referência, de uma concepção de educação, leva a possibilidades plurais. A lógica dessa possibilidade, que diz respeito a uma concepção mais ampla de educação na formação de seres humanos, leva a perspectiva de seres humanos mais amplos, mais arejados, mais plurais, e que a gente respeita essas pluralidades no âmbito da circunstância da vida hoje. Quer dizer, a dimensão de um modelo único de avaliação, como que está posto hoje na maioria das escolas. Eu diria único no sentido de uma hegemonia, em que o que vige é a prova e o que vale é a nota, isso é muito pouco para dizer sobre o ser humano, especialmente para uma criança. Quer dizer, o que é que significa o professor dar um determinado conteúdo, tá? E pedir que essa criança responda no formato de uma prova? E por que é a prova? Segundo, por que a prova tem que ser sempre com questões muito difíceis e daquelas que só o professor responde? Por que as questões ou a prova tem que deixar os alunos muito tensos? Entende? Quer dizer, são situações que os pais, os professores, nós educadores devemos nos perguntar com toda seriedade, quer dizer, qual é a escola que nós queremos fazer? Qual o ser humano que nós queremos fazer? Que sociedade a gente quer construir para o futuro? Porque se essa sociedade nós queremos construir no futuro, esse modelo de avaliação está muito distante da possibilidade, eu diria assim, de um horizonte para uma nova utopia. E aí, se a gente pensa a possibilidade de construção da nova utopia, esse modelo de escola que nós fazemos hoje, inclusive com esse modelo de avaliação, ou esse modelo de aula, esse modelo de aprendizagem, não nos leva a possibilidades, eu diria assim, muito plurais, né? Porém, há sempre aquele argumento, não, se faz isso porque um dia esse aluno vai fazer uma prova, vai participar de um concurso, vai fazer o vestibular, agora não é mais vestibular, é processo seletivo, é o Enem. Eu diria, sim, mas por que eu tenho que fazer isso com uma criança de 6, 7, 8 anos de idade? Por que isso não fica para o término do ensino médio? Por que eu tenho que fazer isso? Eu diria assim, trancafiar as crianças na sala de aula, exigi-las disciplina, exigi-las situações em que elas vão parar de brincar no momento mais oportuno em que elas devem ter o tempo livre para brincar, tá? E por que eu tenho que levar as crianças a uma tensão absurda do ponto de vista de serem avaliadas, tá? A cada período, a cada mês ou a cada bimestre, para no final do ano receber o boletim
ou o que foi aprovado ou não, ou receber ou participar da medalha e do quadro de medalhas da escola. Quer dizer, é sério essas questões que aqui nós estamos discutindo. É importante que a escola possa, ou aqueles colegas que nos ouvem, possam refletir efetivamente qual é a escola que nós estamos fazendo. Por que as crianças têm que ser submetidas a essa lógica retida aí pela avaliação? Há outros modelos de avaliação, há outros modelos e outras formas de ensinar e aprender, e por que a escola não lança mão dessas outras possibilidades? Aí a desculpa é porque os pais querem isso, porque querem ver seus filhos nos melhores cursos, aqueles cursos que agregam status e mais disputados. Sim, mas nem todas as crianças vão ter a possibilidade, porque não terão talentos, não serão vocacionadas para esses cursos. E por que elas têm que estar sendo submetidas a essa condição estúpida agora, na sua mais tenra infância? Não vale a pena isso. É um equívoco do ponto de vista do ato de educar. A grande questão hoje é mercado. É lamentável, nas escolas privadas, o mercado, não especialmente. A escola pública tem uma nova forma, agora chega-se com a avaliação de larga escala, não é? A avaliação de larga escala são as avaliações nacionais que a escola privada pouco participa ou não participa. Ela só participa de uma avaliação, que é o Prova Brasil, e é por amostragem. E hoje essa avaliação não é obrigatória. O INEP pretende tornar essa avaliação censitária obrigatória para todas as escolas públicas ou privadas. Então, no futuro, pode ser que nós tenhamos a avaliação de larga escala estendida para a escola pública e para a escola privada. Por enquanto, só na escola pública. Porém, vejam, as possibilidades que nós temos, né, com avaliação são fantásticas. Daí a necessidade dos gestores refletirem seriamente se esse projeto pedagógico da escola a qual eu dirijo, ou esse projeto pedagógico da escola que eu estou vinculado como professor, efetivamente tem uma concepção de avaliação. Está lá descrita uma concepção de avaliação, está fundamentado isso? Então é preciso que eu saiba se efetivamente esse modelo que eu desenvolvo está ali, pontuado como um determinador no seu projeto pedagógico da concepção da escola. Se não, eu diria, por que fazemos assim? Por que agimos assim? Por que avaliamos dessa forma? Por que não avaliamos de forma diferente? Então é preciso que aí possamos estudar com seriedade, analisar outras concepções de avaliar, para que não nos limitemos apenas a ter a prática de um modelo de avaliação meritocrático, conservador, tá certo? Técnico no seu limite, tá? E que não avança na perspectiva da humanidade, ou seja, do ser humano, da pluralidade do ser humano. E fechamos, vamos dizer, todo o conteúdo da possibilidade que está no âmbito da avaliação numa prova. Eu diria, isso é muito pequeno para a ação docente. Então é necessário uma nova concepção de escola. Vejam bem, uma nova concepção de escola. Outra perspectiva de escola, que possa guiar e nos orientar na perspectiva do ato de educar. Nesse sentido, eu diria, o educar aqui que eu pontuo é no sentido da instrução, do ensino. Nós estamos referindo aqui a avaliação no âmbito do ensino. Então, essa determinação requer que a gente possa repensar a escola que temos hoje. Não é fácil, porém é preciso ter coragem, não é, de assumir essa possibilidade. Há riscos no modelo que estamos desenvolvendo hoje, como há riscos na possibilidade da mudança. Agora, se a avaliação tem um papel transformador, eu diria para nós, professores, aqueles que especialmente me ouvem agora, é necessário que a gente possa ter a coragem de mudar. Como houve a possibilidade, não é, agora, de grandes debates sobre a questão da educação no Brasil, especialmente com a avaliação de larga escala, então a avaliação ganhou, vamos dizer, um novo debate, novas referências, não é? Então eu diria, no Brasil nós temos a sorte de ter muitos modelos com concepções muito distintas de avaliação, o que é muito bom. Por quê? Porque abre muitas possibilidades. Porém, nós temos que nos apropriar disso e fazer disso não só teoria, mas prática, não é? Quer dizer, usar essas concepções, esses modelos para nos fundamentar e construir isso, a efetividade disso na realidade ali na nossa escola real. Porém, eu pontuo, é necessário que a gente possa estudar, se apropriar desses modelos. Se nós não conseguirmos fazer isso, ou se nós fazemos isso, mas não colocamos em prática, porque o grande dilema da educação é, não basta a boa teoria, é preciso uma prática que esteja fundamentada por essa boa teoria, não é? Então essa unidade de teoria e prática se faz na ação docente. Se nós tivermos a coragem, a ousadia de fazer essa diferença, estudar esses modelos e aplicá-los e ver daquilo que efetivamente
possa ser aperfeiçoado, porque nem todos os modelos vão dar, eu diria assim, naquilo que efetivamente está na teoria, não é? Precisam ser aperfeiçoados, nós temos que ter a possibilidade de mudança. Então, a mudança vai nos trazer rompimento de limites. Então, é necessário que a gente saiba da consciência de construir esses limites, ou seja, romper esses limites. Nesse sentido, eu diria, há escolas que conseguem ter outras práticas de avaliação, diferente dos modelos meritocráticos. Porém, eu diria, são poucas. Não é? Por quê? Porque há toda uma circunstância da necessidade da mudança. Quais são essas circunstâncias? O querer mudar. Se não há vontade, aí é uma questão política, inclusive interna da escola, de construir essa mudança, não se vai mudar. Então é preciso ter muita clareza quais são os novos caminhos e as novas possibilidades no âmbito da avaliação para fazer essas mudanças. Requer estudo, a mudança vai requerer estudo, não tem para onde correr, mas temos experiência sim de escolas que estão fazendo a diferença no âmbito da avaliação, inclusive da aprendizagem. Eu acredito que a grande possibilidade da mudança vem no sentido da releitura do que nós fazemos, ou seja, a partir da experiência e da prática. Se a prática, nós temos uma outra concepção que pode nos orientar ou nos dar luz, não é? Para aquilo que estamos a construir do ponto de vista de uma prática, e a prática não condiz com essa possibilidade do nosso sonho, quer dizer, a gente tem uma utopia e a prática não caminha com essa utopia, eu diria, é necessário então que a gente possa fazer esse relacionamento, aproximar, não é? Essa teoria da prática, ou essa utopia do real, não é? Para que a gente possa realizar nossos sonhos. E nesse sentido, eu acredito que é uma tarefa que não é fácil, é necessário leitura, estudo, a formação continuada é um espaço na escola que a gente pode utilizar para discutir essas questões, inclusive no âmbito do projeto político-pedagógico da escola. Lembrando a todos que no ano que vem nós vamos ter uma grande discussão, finalizando, não é, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. E nós vamos mudar o currículo e vamos mudar o conteúdo daquilo que trabalhamos na escola. Então vejam, nós vamos ter uma grande oportunidade de construir mudança de uma nova escola, ou para uma nova escola. Nós teremos apenas 60% dos conteúdos que são requeridos pela Base Nacional Comum Curricular como conteúdos nacionais. E o restante, aí, 40% do currículo, serão projetos locais, de conteúdos locais, regionais, ou projetos que a escola determina no que aquilo efetivamente vai se construir da sua identidade. Então vejam, eu acredito que aí nós temos uma grande possibilidade de mudar o nosso currículo e mudando o currículo a gente também adequar a possibilidade de uma nova escola a partir do nosso projeto político-pedagógico, renovar o projeto político-pedagógico, o que vai requerer, lógico, uma nova concepção de currículo e uma nova concepção de avaliação. Se eu tenho um currículo novo e os conteúdos que perpassam o currículo é o conteúdo da avaliação, nós vamos ter que mudar a avaliação. Se vamos mudar o currículo, vamos mudar a avaliação. Se vamos mudar a avaliação, por que não é um bom momento nós repensarmos aquilo que estamos fazendo, como estamos avaliando, e se esse conteúdo de como estamos avaliando diz respeito à possibilidade da escola dos nossos sonhos. Se não é, por que não é hora de mudar? E aí, nós temos que sentar, estudar, ler, tentar pela formação continuada, pela educação continuada, pelos programas de formação que a escola traz, pela carga horária que nós temos para o estudo, para a leitura, dedicar efetivamente à construção dessa mudança. Então, nós temos muitas possibilidades, não só para o ano que vem, elas já deveriam ter começado, não é? Mas eu diria, no ano que vem, essa discussão da Base Nacional Comum Curricular vai nos possibilitar essa ampla perspectiva que é a mudança do conteúdo da escola. E no âmbito disso, a própria avaliação, né?